Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana. E hoje nós vamos conversar sobre literatura infantil principalmente, porque hoje vai conversar comigo aqui ela que é escritora, professora e também é membro aí da Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu vou conversar com a contadora de histórias, Luciana Marinho Albrecht. Seja bem-vindo, bem-vinda Luciana, tudo bem? Bem, obrigada, Alexo, por mais uma vez estar aqui nesse programa, né, que eu gosto muito, admiro o teu trabalho, e para falar de literatura infantil. Principalmente sobre literatura infantil, né? Principalmente, a minha paixão, quem acompanha um pouquinho do meu trabalho sabe que eu amo essa vertente literária. Acredito que a gente tenha que ter um cuidado todo especial com o primeiro leitor, é ali a base, né, do gosto pela leitura, do primeiro encantamento, e convido inclusive sempre gente grande a ler também e conhecer mais sobre a literatura infantil que é feita no Brasil, que é bastante rica. Então todas as oportunidades que eu tenho para falar sobre isso são muito especiais. E nós vamos começar falando sobre o seu último livro, Bandolins, isso? Sim, essa é a novidade, lançado esse ano, início desse ano. Na verdade, publicado ali no finzinho do ano passado, mas lançado oficialmente agora em 2023. É o membro mais novo da família. Eu vi que é um livro muito bonito, bem ilustrado, assim. Ele é para crianças de qual faixa etária? Quer dizer, é para adulto também, claro, óbvio, mas o foco principal. A classificação é livre, né? A classificação oficial é livre, tá? Mas ele tem um foco no leitor que já está um pouco mais independente, aí, crianças entre 8 a 13 anos, né, que já estão lendo, que já estão pegando os primeiros livros, em função da história ser um pouquinho mais extensa. Ele também é um livro bilíngue, português e inglês, e que ao final da história convida o leitor a conhecer o alfabeto em Libras. Então ele tem aí um trabalho mais complexo dentro da história. Eu percebi assim que ele tem três, né, eu acho que ele tem essas três dimensões, esses três momentos assim que ele tem a prosa em português, claro, né, ele é bilíngue, é inglês, né? Inglês. Para criança que quiser treinar o inglês, né, uma das línguas mais necessárias, né, de se aprender hoje em dia. E ele também traz essa questão da inclusão. Como é que ele trabalha essa questão da inclusão ao longo da história, sem contar a história? Sim. Posso dar uns flashes do livro? Vontade. Essa questão da inclusão, também do respeito às diferenças, ela é uma constante no meu trabalho. Desde a Estrela Pequenina, que foi o primeiro livro, passando pelo Procura Encrenca, e incluindo a literatura poética para os adultos, eu tenho essa questão comigo, porque é um ponto importante na minha formação. Nessa história em especial, ela vai juntar as duas pontas da vida, a infância e a maturidade, a velhice, né? Por que não falar velhice como algo que não soe pejorativo? Então é a história do Cadu, esse menino vou mostrar vou dar um spoiler do livro aí, vou botar a primeira página aqui para vocês. O Cadu, que é esse menino muito sensível, muito observador, que vai para a sua escolinha de educação infantil todas as manhãs, e o velho. Só ao longo do livro vocês vão descobrir o nome desse personagem, mas ele é conhecido na cidade por Velho Maluco do Bandolim. E tem também essa pegada para o lado musical também, né? Sim. Porque tem instrumento no livro, tem toda uma dinâmica ali relacionada ao instrumento, à música, ao encantamento causado pela arte através da música do personagem. Sim. Então, esses dois personagens que a princípio não têm nada em comum, né? Uma criança pequena e um idoso. Esse velho maluco, ele é um artista de rua também. A gente aborda aí as vertentes onde a arte acontece. Ela não acontece só dentro dos teatros, ela não acontece só nos grandes centros, ela não acontece só nas grandes galerias, ela acontece por toda parte. Esses dois personagens, ao longo da história, eles vão criando um vínculo de afeto e uma cumplicidade. Muito mais que isso não posso falar.
mas eles vão criando uma cumplicidade que é inesperada, através da arte, da música e das observações do que os rodeia. O livro também propõe aí uma reflexão para os adultos, para os pais, para os cuidadores, de alguns preconceitos que aparecem nas falas dos adultos perante as crianças, né? O quanto a gente vai passando certos preconceitos adiante sem perceber. E quanto as crianças observam sim as nossas falas e ficam reflexivas com isso, mesmo sem ter a possibilidade ou saber expressar essa reflexão naquela idade. Então, por isso que eu convido sempre o adulto a ler a obra também, a ler com a sua criança interior, porque o livro traz essa reflexão, quanto a gente realmente respeita o nosso próximo, em ações, em falas. Eu acho que o livro ele tem um aspecto interessante do livro, outro aspecto interessante do livro, é que quando você trabalha com a figura do velho e da criança, você pega os dois pontos equidistantes da vida, né? Porque a nossa sociedade, ela tende a valorizar muito o meio, né? Entre um extremo e outro, e existe todo um certo desprezo para a velhice e para a infância, né? Inclusive esse desprezo, por exemplo, em relação à infância, a gente vê muito na maneira como são tratadas as obras de literatura infantil, porque as próprias obras de literatura infantil, muitas vezes, são tratadas como se fossem uma literatura menor, né? A gente ainda tem isso, né? Tem. E é ótimo tu abordar isso, assim, muito, muito bom tu trazer essa fala, porque é exatamente isso. Existe uma desvalorização da opinião, da voz, do lugar de fala, inclusive até do sentir dessas duas pontas, né? Inclusive existe aquela fala de que o velho vira criança novamente. Não! O velho é velho, a criança é criança. São dois universos totalmente diferentes, né? Exatamente, são fases diferentes da vida nas quais, se a gente tiver sorte, vamos passar por todas. Vamos passar aí por um período de infância, vamos passar por um período mais produtivo, digamos assim, como a sociedade vê, né? Mas de produzir, de fomentar, de ativar coisas aí na sociedade e no mundo do trabalho, e depois vamos descansar, porque não é a realidade, né, do velho no Brasil, o descanso. Muitos ainda estão bastante ativos e trabalhando até depois da aposentadoria, mas existe essa romantização, não, agora não vai virar criança de novo. Não é uma verdade. Então, eu gosto muito de dar voz nesses cenários em função disso. As crianças têm muito a nos dizer, têm muito a nos fazer refletir, e o velho também já viveu muito, já passou por muita coisa, também tem uma opinião de todas as suas vivências para trazer para a gente. E nesse encontro das gerações, a gente tem muito a formar o adulto. Uma boa parte da riqueza da história do livro está justamente na valorização desses dois pontos em si, né? O livro ele valoriza essas duas fases como elas devem ser valorizadas e promove um encontro entre elas, inclusive através da história, né? Sim, e também reflete sobre a nossa pressa, né? A nossa pressa, porque esses dois atores, esses dois personagens, eles se encontram num momento de muita pressa dos pais. Se eu falar muito, eu vou entregar a história. Mas assim, o menino passa por aquele velho, tentando observar e tentando aproveitar aquele momento de arte que ele percebe. Ele quer parar, ele quer ouvir, ele quer sentir, ele quer ficar naquela praça, né, onde está o velho e o seu instrumento musical. Ele quer convidar o pai a parar um pouco também. E aí entra essa coisa da idade produtiva, não podemos parar, não temos tempo. Amanhã, semana que vem, né? Então, o livro, a criança que tem contato com o bandolim, instintivamente ela já identifica muitas das suas rotinas. E os pais ou cuidadores que têm a oportunidade de ler a história acabam fazendo algumas reflexões sobre tempo. Qualidade de tempo, quantidade de tempo. Por isso que eu costumo dizer, né, que a classificação dele é totalmente livre. Ele é um livro que traz o lúdico, traz a diversão, ele traz momentos de emoção, mas ele também traz uma certa reflexão filosófica sobre amizade e tempo, né? E também ele trabalha essa questão
da inclusão, né, com a questão de Libras. Então, é um livro bastante rico, né? Ele tem várias camadas, além daquela questão bilíngue também. Por que a questão bilíngue? Porque esse livro ele foi pensado dentro de um projeto, né, que foi o projeto Bandolins, várias histórias, várias linguagens. Inclusive, ele foi contemplado pelo Prêmio Funcultura 2021. Ele tem ligação com o Funcultura também, com o prêmio, né? Sim. Então, ele veio dentro de um projeto que eu já tinha na minha mente, né, na minha alma há muito tempo, que era trazer uma história de diversas formas, que ela chegasse nas pessoas de formas e linguagens variadas, pela linguagem não verbal, as ilustrações, que elas trouxessem essa emoção. E isso a Thaís Mesquita, que é a ilustradora da obra, fez assim de uma forma espetacular. Das cores, as cores de Bandolins, elas são quentes, né? Então elas aproximam. E no nosso idioma, claro, né? Na linguagem verbal, e através de outras formas de se comunicar. O inglês é muito valorizado, né? O inglês é muito difundido aqui no nosso país e fora, né? É uma língua que está se tornando, bem dizer, universal. E é necessário para as crianças estudarem inglês, na escola, né? Claro. Até na escola pública mesmo, estão estudando esse idioma. Então, uma forma de treinar um segundo idioma de uma forma mais divertida, mais lúdica, mais leve. E Libras, por quê? Como eu disse para vocês, né? Trazer várias, mostrar aqui, tem o alfabeto em Libras e também Libras americanas, né? Libras é Língua Brasileira de Sinais. Então, nos Estados Unidos não tem esse nome, mas é Língua de Sinais americana, e a gente também adaptou porque tem alguns gestos diferenciados. Porque eu sou surda bilateral, né, surdez severa moderada, faço uso de aparelhos auditivos, e hoje no Brasil é o segundo idioma mais falado, a segunda língua mais falada é o Libras. É uma língua oficial, inclusive, do Brasil. É a segunda língua oficial. Se eu não me engano, é a segunda língua oficial. Segunda língua oficial do Libras, Brasil, né? Libras. Então, e muitos não surdos não têm nenhum tipo de contato com essa segunda língua oficial. Não, as coisas não precisam ser nós, eles. Somos nós. É sempre sobre nós. Vivemos num planeta só. E se eu não sou surda, eu posso aprender a me comunicar com alguém que é. Assim como eu não sou americana, eu posso aprender o inglês. E é até interessante frisar, né, que, por exemplo, a questão da surdez tem vários níveis de surdez, né? Não tem, as pessoas têm aquela ideia que o surdo, ele é um sujeito que ele não vai falar, ele não vai ouvir 100%, mas há níveis de surdez, diferentes níveis, né? Então, existe toda uma diversidade ali dentro da própria deficiência, né? Com certeza. Somos diversos enquanto seres humanos. Essa é a mensagem do livro também. Somos diversos. Não existe uma igualdade em nenhum tipo de grupo. Somos mais afins, né? Temos afinidades, mas não somos iguais em nenhum aspecto. Dentro da surdez, eu sou oralizada, como a gente chama, né? Falo, escuto um pouco. Perdi minha audição a partir dos 18 anos, mas tem pessoas que já nascem com a deficiência, já nascem com essa característica. Tem pessoas que falam, tem pessoas que falam e escutam, enfim, é como tu falou, é diverso. Mas o convite é, se existem formas diversas da gente se comunicar, vamos treinar, vamos conhecer, vamos nos interessar, né? Aqui em Passo Fundo a gente tem a APAS, que é a Associação de Pais e Amigos do Surdo, que presta um serviço muito importante também, já fica o convite para quem não conhece, conhecer a instituição, dando cursos de Libras com valores bem acessíveis. E eu trouxe um pouquinho desse mundo para dentro da obra. Do livro. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre as tuas outras obras também, e um pouquinho também sobre o teu início aí na literatura, como é que qual a tua visão, assim, né? Certo? Voltamos em seguida, lembrando que o programa Literatura Local é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. A
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local desta semana. E hoje eu estou entrevistando ela, que é escritora, faz parte da Academia Passo Fundense de Letras, é contadora de histórias e lançou recentemente um livro aí falando sobre infância, falando sobre a velhice. Estou conversando hoje aqui com a escritora Luciana Marinho Albrecht. Lu, eu vi que você também tem livro de poesia, né? Você escreve tanto prosa quanto poesia. Sim. Isso? Sim, a poesia é, digamos, a minha escrita mais antiga. Eu comecei a escrever poesia já na escola, na adolescência. Era um jeito de entender um pouquinho a minha adolescência, o mundo que me rodeava. Mas, para lançar as obras, para me lançar no mundo da literatura, eu comecei pela literatura para a infância. A minha primeira publicação foi A Estrela Pequenina. E, por incrível que pareça, a poesia, que era o gênero que eu mais escrevia, foi ficando na gaveta, até que durante a pandemia eu resolvi lançar o Confidências da Noite, Poemas, Sonhos e Delírios. Foi meu primeiro livro de poesia, né? Uhum. E além também de escrever livros, tanto de poesia quanto para a infância, né? Uhum. Você também é contadora de histórias. E sempre, várias vezes no programa, assim, eu já recebi contadores de histórias, né? E a gente sempre fala assim sobre o quão importante é esse encontro da criança com a literatura contada, né? Uhum. De você poder levar para a criança esse incentivo à leitura, esse primeiro contato com os livros, com a história, mas através da história contada, né? O quanto isso é importante para ela. Sim. E, na verdade, importante para todos, porque desde que o mundo é mundo, a necessidade de comunicação do ser humano existe. Mesmo antes da gente ter as línguas estruturadas, os idiomas estruturados, o ser humano a narrativa oral já estava com o ser humano. Passar adiante conhecimentos, passar adiante acontecimentos do cotidiano já estavam, né, conosco. Para a criança, muito mais, porque ela começa a entender o mundo que a rodeia, o próprio cuidador, criar o vínculo com o pai, com a mãe, com a avó, com os tios, através das histórias que são contadas, dos momentos de narrativa oral em família. A gente pode contar histórias inventadas, histórias criadas, e também podemos contar as nossas histórias aos nossos filhos, aos nossos netos, a história da nossa família. Então, esse momento de narrativa oral, ele é muito importante, muito poderoso, porque as histórias são importantes conexões de afeto, né, da própria história, da família, da própria criança, né? A criança gosta de ouvir a história sobre o seu nascimento, sobre como a família se conheceu, enfim. Isso são conexões de afeto que se criam entre a pessoa que conta aquela história, que traz aquela narrativa, e a criança. Então, é o primeiro momento onde ela começa a perceber que existe algo para além dela, algo que está ali rodeando, né? A criança é um ser humano completo, que está amadurecendo, mas ele percebe o seu ambiente, ele percebe o seu contexto social, ele percebe o contexto familiar através do que vê e ouve. Então, a contação de história, ela é muito importante para a conexão de afeto, para a criação de vínculos, e depois, quando ela encontra um contador de história que traz o lúdico, que traz a história fantástica, as histórias maravilhosas, as histórias imaginativas, também é um importante e poderoso conector com o mundo da literatura. É ali que ela vai perceber, muitas vezes, o objeto livro, a questão de que existem histórias para além da sua bolinha, até que alcançam mundos fantásticos. Então, estimula o vocabulário, estimula a imaginação.
estimula também o perceber-se e perceber o outro. Muitas vezes ajuda a criança a trabalhar sentimentos dentro de um ambiente seguro que é o livro ou a história contada. Então, vamos lá, um medo vivenciado de mentirinha, ele é muito menos assustador do que um medo serve verdadeiro. como um treinamento para o medo real, né? Exatamente. Você faz trabalho de contadora de histórias nas escolas, né? Como é que é esse trabalho que você realiza? Faço. Por projetos, por ações isoladas, em cada escola? O trabalho é bem diverso, inclusive a gente inclui o berçário. Nas escolas de educação infantil, a gente também inclui o berçário, em função da importância da narrativa oral para a primeira infância. Desde Nenezinho. Nenezinho já. E muitas pessoas me questionam assim, mas para que contar história para bebezinho? Eles não têm concentração. Tem sim, tem diversas. Quem quiser visitar as minhas páginas, aí, o próprio YouTube, o 1001 Histórias, que é o meu canal de contação de histórias, vai ver que as crianças se prendem naquela narrativa. Eles começam afastados, desconfiadinhos, e depois eles vêm chegando perto da contadora de história, perto do livro. Eles querem saber mais, eles querem explorar o objeto livro. Então, mesmo para o berçário, a gente conta história. Esse convite acontece por parte das escolas. Eu trabalho tanto com escolas particulares quanto escolas públicas. Com as escolas públicas, tem vários projetos onde eu estou inserida, como o Adote um Escritor, o projeto Autor Presente, que são da Secretaria de Cultura do Estado, de Educação, do Estado, e também da Prefeitura de Porto Alegre. E aqui em Passo Fundo, eu levei até a Prefeitura o Autor Presente também, que as escolas podem fazer o convite e trabalhar através do Cheque Livro, do Bora Ler, que é um projeto novo aí da Prefeitura. Podem chamar autores através desses projetos também. Quando a gente pega o livro, né, do Bandolins, a gente vê que ele tem todo um formato maior, muito bom de ser manuseado, né, de ser pego. Ele é bem colorido, né, bem palpável, assim. Tu acha que essa presença do livro físico, tu como contadora, né, escritora, tu acha que isso é importante para as crianças, assim? Sim, muito importante. A gente sabe que a tecnologia está aí, não é vilã, é aliada, né? Eu participo de um e-book de poesia, também com um outro coletivo de escritores. Está aí, os e-books estão aí, a internet está aí. Mas o livro físico, ele traz outro tipo de apelo. São outras camadas que vão se abrindo. O produto, né, vou pegar aqui um dos livros, o produto livro, o pegar um livro, o concentrar-se, ele é outra pegada, como se fala popularmente. Porque você não tem outras distrações, é um mergulhar em si mesmo e na história. Você não tem ali uma propaganda entrando no verso do livro, não tem alguém te chamando, uma musiquinha tocando, uma dancinha rolando. E é mais palpável também, né? Ele é palpável, ele é a sensação tátil. Eu, por exemplo, tenho um hábito que qualquer livro que eu pegue, eu primeiro passo a mão na capa, como se fosse para sentir o livro. E sei que tem muitas pessoas que têm esse hábito também. Porque já começa pela sensação tátil. Sem contar o cheiro do livro novo, né? Que isso é famoso. O cheirinho de livro. Quem não gosta de comprar um livro novo, né? Claro, isso aí vai ter outras sensações no e-book, ok. Democratiza, ok. Mas a gente tem vários países aí pelo mundo com IDH bastante alto que estão dando um passinho atrás na questão tecnológica. Porque antes da gente ler digitalmente o mundo, a gente precisa sentir o mundo que nos rodeia. Então, a criança em desenvolvimento, principalmente quem escreve para a infância, para a criança como eu, primeiro a criança precisa perceber o mundo físico, o mundo real, e o livro físico está nele. Então, esse primeiro sentir, ele passa pelas funções táteis. Depois, sim, ela tendo uma base de leitura, ela tendo uma base educacional, ela vai conseguir fazer um bom uso da tecnologia. Porque senão a gente vê como está aí muitas coisas, né? E muitas crianças, muitos jovens e até alguns adultos. Porque para nós adultos, principalmente para a minha geração e anterior, a internet ainda tem muitos desafios. Mas se a gente não tem uma boa base educacional, uma boa base de leitura,
tu não consegue fazer um uso pleno da tecnologia. Primeiro a gente engatinha para depois caminhar e correr. Na leitura e na educação é a mesma coisa. Né? Começando pelos livros, pela leitura, pela alfabetização bem feita, para depois passar para todo esse aparato tecnológico. Né? E aí também a importância de juntar essa questão do manusear do livro e do brincar com o livro, porque na verdade a criança, ela pega o livro e ela brinca. Né? O livro para a criança é para ser um brinquedo, ele é um brinquedo para a criança. É para ser um brinquedo. Eu já passei por situações assim, com pessoas próximas, assim, não, mas eu não vou dar livro para ela ou para ele, porque ele é muito pequenininho, ele vai amassar. Deixa amassar, deixa folhear, deixa olhar. Isso é aprendizado. O aprendizado ele não começa só quando a gente vai para a escola. Somos seres em constante aprendizado. Nós aprendemos com o mundo, com os objetos, com as outras pessoas. Depois vamos para a escola. Aprender coisas mais, digamos assim, de uma forma mais intelectual, de uma forma mais aprimorada, mas continuamos aprendendo com o mundo que nos rodeia. E a gente tem que entender também, né, que na questão das crianças, por exemplo, a criança ela aprende quando ela se sente segura, né, ela tem um aprendizado pleno quando ela se sente em segurança e quando ela, na verdade, consegue brincar com aquilo, que ela se sente bem com aquilo. Né? A questão do aprendizado, a gente sempre leva muito para um lado intelectual, mas ele começa do lado afetivo. Se eu não gosto de livros, como é que eu vou esperar de uma criança que ela leia se ela não gosta de livros? E como é que eu vou esperar que ela goste de livros se eu nunca dei um livro para ela entrar em contato, para ela pegar, para ela cheirar, para ela amassar, para ela rasgar, né? Para ela se encantar com as cores do livro, né? Para ela ter uma leitura própria. O que a gente está vendo aí? Uma falta de interpretação geral. Pequenos textos são grandes desafios. A gente vê isso diariamente e não é só o jovem, o próprio adulto mesmo tem que estar com dificuldade interpretativa. Notícias, pequenos textos. Por quê? Falta a base. Né? Como eu disse no início, a tecnologia é uma aliada, não é uma vilã. Desde que você saiba como utilizar. No Brasil, aqui a gente vê muitas escolas que estão recebendo tablets, computadores, materiais, né, diversos, tecnológicos, e não tem uma biblioteca. Pois é, né? Não há bibliotecas na verdade, escolas. é estranho assim, a gente pensar Muitas, né? no tempo de educação, né? Quanto tempo faz que a educação pública existe no nosso país? E a gente ainda não tem isso, que é algo tão básico, estabelecido. Porque deveria ser algo comum isso, né? Sim. Algo extremamente banal, né? Você entrar numa escola e ter um espaço para... Não só para... Inclusive até levando-se em consideração que hoje em dia se pensa a biblioteca não como um espaço, como era na minha época, como foi talvez na tua época, que você entrava na biblioteca, tinha umas mesas, um ambiente taciturno, sério, silencioso, né? Aí você tinha um balcão, atrás do balcão tinha umas professoras brabas, e lá atrás do balcão tinha os livros, e os livros eram o tesouro da escola. Eu estudei numa escola que, pelo menos na minha época era assim, né? Estadual, era uma escola estadual. Então para você se aproximar, passar do balcão para o lado de lá, era quase impossível, porque tu entrar em contato direto com os livros. Não, vai roubar o livro, vai rasgar o livro. Como se alguém... Que bom se a gente tivesse um país onde as pessoas se interessassem, né, entre aspas, claro, uma piada, mas em furtar livros, eu acho, né? Que não existe esse interesse, né? Eu já encontrei assim, uma realidade. E hoje é diferente. Hoje a biblioteca é um espaço para contação de histórias, só para concluir. É um ambiente divertido, colorido, né, vivo e para você contar histórias, né? Sim. E é um convite, mas isso também parte do adulto. A criança ela vai precisar de mediadores no início. Então, se o professor ou a professora não é leitora, se o pai ou a mãe não é leitor ou leitora, ou pelo menos não presenteia o objeto livro, essa história, essas narrativas não vão ser o que vai chamar mais atenção lá na internet. Tem um jovem... tem todo um mito que o jovem não lê. Eu digo que não, o jovem lê. O jovem lê e ele lê muito no virtual. Mas esse jovem que foi para o virtual, você pode ter, assim, apostar que ele teve um contato antes com o livro físico. E a tecnologia também ajuda na questão dos livros físicos.
Porque hoje a gente faz tudo via computação gráfica, a própria questão de encaminhar para publicação, o encontro com os ilustradores muitas vezes se dá pela internet, como no caso do Bandolins, a Thaís Mesquita é mineira, está morando na Alemanha e fez um livro para mim aqui no Brasil, em Passo Fundo. Então a tecnologia pode nos aproximar, mas precisamos ter uma base para isso. Lu, o bate-papo foi muito interessante, nós temos que encerrar, infelizmente. Você quer deixar as suas redes sociais para o pessoal? Sim, conseguem me encontrar no canal do YouTube 1001 Histórias, Luciana Marinho. Estou no Facebook, estou no Instagram com meu nome completo, Luciana Marinho Albrecht, e também pelas páginas da Projetos Sorrisos Editora. Lá vocês vão encontrar bastante informação sobre os livros também. Então podem me encontrar em todas as redes sociais e no YouTube também. Muito obrigado pela sua participação, por esse bate-papo tão legal e muito sucesso aí com o Bandolins e com os livros futuros. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que o programa é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Até semana que vem.